Os vândalos, além de protagonizarem grandes batalhas, as suas principais características eram a ousadia, grandes pilhagens e a conquista de território a qualquer preço. Algumas incertezas não nos deixam afirmar qual era a sua terra natal. Porém, vários pesquisadores acreditam que o território de origem desse povo seria o que hoje chamamos de Noruega. Ficando marcados na história como violentos e destruidores, eles adentraram o Império Romano por volta do final do século IV, percorrendo quase todo o território que hoje é conhecido como Europa, tendo seu fim no norte da África. Falando um pouco agora sobre a organização militar dos vândalos, podemos dizer que eles são conhecidos como o povo do caos, devido à sua violência e brutalidade no combate contra seus inimigos. Este povo, como também os outros povos germânicos, são conhecidos como bárbaros. Eles se organizavam em tribos lideradas por um chefe militar, revelando a importância deste cargo na sociedade, que era até mesmo visto como parte da nobreza. Os soldados deste povo eram bem treinados e eram vistos como bárbaros e agressivos, pela falta de passividade mediante a confrontos políticos, territoriais e sociais. O exército vândalo não tinha uma personalidade submissa. Eles saqueavam os ricos e atacavam os edifícios arquitetônicos do poder imperial romano. Eles também se aliavam aos escravos, pois acreditavam nessa luta de classes. E assim podemos entender um pouco mais do contexto da organização militar deste povo. Já sabemos que entre os germânicos existia uma tribo germânica oriental chamada de vândalos. Na formação política dos germânicos, não havia uma estrutura política centrada. Nos papéis de destaque ficavam os líderes guerreiros, mas apesar disso, a autonomia individual e as relações pessoais prevaleciam. Com o correr do tempo, houve uma elite de guerreiros que foi tomando os papéis políticos, o que distinguiu dos camponeses que trabalhavam nas suas terras. Sendo assim, os germanos não tinham uma hierarquia rigorosa. Vale lembrar também que os reis, chefes de guerras e sacerdotes continham poder baseado no consenso decidido em assembleias cheias de homens livres. O reino vândalo foi estabelecido pelos vândalos sob Genserico no norte da África e Mediterrâneo. Depois que Genserico morreu, alguns governantes fracos chegaram ao trono vândalo, mas as regras eram instáveis devido às brigas internas e outras intrigas. Essa situação deixou os vândalos fracos e maduros para a conquista. Mas foram os bizantinos que finalmente colocaram fim ao Império Vândalo e à civilização. Existiram alguns reis e líderes que governaram os vândalos. Entre eles estão o Godizeu, o Gunderico, Genserico, o Nerico e assim vai. Os vândalos utilizavam uma economia agrícola de natureza que tinha uso de suas terras, na qual cultivavam trigo, feijão, ervilha, carne e leite, e também tinham criação de gados para obter couro. Eles praticavam outras atividades, como as pescas e caças. A sua cultura militar influenciava bastante. Muitas das vezes que acontecia uma guerra, eles utilizavam isso como uma fonte de renda, adquirindo muitos bens. Eles se dividiram em Cilinge e Rasdinge. Os primeiros habitavam a região da Magna, Germânia, enquanto o segundo grupo se deslocou para o sul e entrou em confronto com o Império Romano. Depois dos conflitos, Rasdinge estabeleceram-se na região que hoje conhecemos como Romênia, e no fim dos ataques dos hunos aos territórios dos vândalos no século V, tiveram que se mudar para o oeste. Ao longo da marcha para o oeste, os vândalos atingiram a margem do Danúbio e alcançaram o rio Reno, onde entraram em combate com os francos, deixando o caminho aberto. Conseguiram atravessar o rio Reno e invadir a região de Gália, saqueando e pilhando tudo que estava pelo caminho. Outra localidade característica dos vândalos foi o norte do continente africano. Eles cruzaram o Estreito de Gibraltar e atingiram Cartago, onde ficaram no controle. Também tiveram união com os Alanos, que gerou um reino poderoso para conquistar Sicília, Sardenha, Córcega e as Ilhas Baleares. Um movimento ousado vindo deles foi quando saquearam Roma durante 2 semanas no ano de 455 e também resistiram a uma frota enviada pelo Império Romano para combatê-los. Por alguma razão, os vândalos não tinham um lar permanente e causaram pouco impacto no registro arqueológico. Eles também aparecem muito brevemente em registros históricos.
Muito se fala das grandes contribuições do povo romano para as artes, a história, a arquitetura e demais campos de conhecimento. Porém, é necessário analisar a história com um olhar mais crítico, principalmente no que se diz respeito aos povos bárbaros, o que inclui os vândalos. E esse foi o nosso trabalho sobre os vândalos. Caso alguém tenha algum questionamento a fazer, fiquem à vontade que estaremos à disposição. Gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.